Pode se assentar. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo 33. Deus abençoe aqui o louvor, a irmã Micaela que dirigiu, a Giovana, eu acho que a Leia também, é isso? E também o Marcos. E os músicos aí, o Tiago, o Felipe no teclado e o Tiago Costa no violão. E também o Murilo, que estava na bateria. Deus abençoe a todos. Deus abençoe todo o nosso diaconato da nossa igreja. Amados, em Êxodo 33, verso 15, Moisés está dizendo assim, Êxodo 33, 15. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Na revista e corrigida diz: se tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? E o verso 17 diz: o Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Amém? Feche os olhos. Pai, fale conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Fale conosco nesta noite, Senhor. Edifica a nossa fé, ó Pai. Fortalece a tua igreja por meio da tua palavra. Todo espírito de resistência, de confusão, tudo aquilo que possa soprar ventos contrários para tentar impedir o teu agir, está repreendido agora. E que o teu Espírito Santo possa fluir sobre nós, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Diga amém. Nós fizemos uma reunião na quarta-feira com alguns líderes e falamos que nestes dias nós vamos pedir para que aumente a presença de Deus sobre nós. Aumente a presença de Deus no culto, que aumente a presença de Deus no GECEM, nas células, que aumente a presença de Deus no nosso ambiente de trabalho, que aumente a presença de Deus na nossa cidade, que aumente a presença de Deus em nosso estado, que a presença de Deus aumente. Sabe, meu querido, Deus, Ele tem o poder de derramar mais sobre nós, e é necessário que nós nos preparemos para isso e desejemos isso. Então Moisés aqui, entrando no contexto da palavra de Deus, a Bíblia diz que Moisés, ele subiu ao monte para receber as tábuas da lei, a qual Deus escreveu com o seu próprio dedo, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Moisés demorou-se. Por 40 dias ele estava lá no monte, e o povo ficou irritado com isso, ficou ansioso. E aí o povo pediu para Arão, que era o porta-voz de Moisés, que juntasse o ouro, que fizesse alguma coisa, porque eles diziam: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, porque o Moisés não chega, o Moisés não volta. E a Bíblia diz que Arão aceitou a proposta do povo, cedeu à pressão, e eles juntaram o ouro lá e construíram, fizeram um bezerro de ouro, e começaram a adorar o bezerro, dizendo que aqueles eram os deuses que tinham tirado eles lá do Egito. Então Moisés, ele sabe disso, ele ouve um alarido, ele é avisado,
e ele desce de lá muito bravo, muito nervoso, muito frustrado, muito triste, decepcionado com o povo. Ele quebra as tábuas da lei que Deus tinha escrito, de tão nervoso que ele ficou. E a Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso, né? E daí ele chega lá embaixo, ele toma as providências. A Bíblia diz que 4.000, se não me falha a memória, eles são mortos ali naquela situação. E então o Moisés vai orar a Deus e pedir a Deus que continue com eles, que a presença de Deus esteja entre eles. Então Deus fala assim: eu vou enviar um anjo para ir com vocês. Mas Moisés fala assim: não, Senhor, nós não queremos anjo, nós queremos a tua presença. Mas Deus fala assim: eu não posso ir porque este povo, ele fala do povo, não de Moisés, mas o povo é de dura cerviz. O povo tem coluna ereta e não quer se render em obediência. Então o Moisés, ele clama a Deus, dizendo o que nós lemos aqui no versículo 15, ele fala assim: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar, não nos faça subir daqui. Então Moisés, ele faz questão da presença de Deus com o povo. A Bíblia diz que Moisés, ele falava com Deus face a face, era amigo de Deus. E nesta ocasião, ele imagina o que ele estava pensando: se o Senhor não for conosco, não vai dar certo. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, é a tua presença que nós queremos. Nós vivemos hoje um tempo que a presença de Deus está conosco, mas nada impede, ou se alguma coisa impede, nós vamos acertar isso da nossa parte, para que a presença de Deus aumente em nosso meio. Então nunca existirá um privilégio maior do que carregar a presença de Deus. Paulo, apóstolo, fala assim que hoje nós somos morada do Espírito Santo. A presença de Deus está na sua vida. Se você entregou a sua vida para Cristo, confessou com a sua boca e creu no coração, você é templo do Espírito Santo. Que privilégio eu saber que Deus está dentro de você, que a presença de Deus é fiel a você. Então é um privilégio para nós termos a presença de Deus. Então hospedar a Deus é sem dúvida também, além de um privilégio, uma responsabilidade dos cristãos. Porque a cidade sobe ou desce de acordo com a presença de Deus na nossa vida. O nosso ministério flui mais ou flui menos de acordo com a presença de Deus que está na nossa vida. Então é possível, embora temos a presença, é possível que essa presença aumente. É possível que essa presença nos possua no melhor sentido da palavra. Eu já me cansei de ver pessoas possuídas por demônios, mas eu estou em busca de pessoas que sejam possuídas pela presença do Espírito Santo de Deus. Observe, meu querido, Deus é grandioso, Ele é impressionante ao máximo, bom em medidas exageradas, e é maravilhoso de todas as formas possíveis. Deus é bom, Deus é fiel. É impossível pensar em se fazer, portanto, a obra de Deus sem a participação de Deus, porque tudo o que Deus faz é grande, tudo o que Deus faz é poderoso, é maravilhoso. Quando Ele salva um perdido, ainda que esse perdido seja desconhecido perante a sociedade, a obra que Ele faz na vida desse perdido é algo tremendo, poderoso e eterno, que nunca mais vai se acabar, aleluia.
Então é impossível fazer as obras de Deus com performance e estratégias do mundo, com técnicas que a gente pode até aprender, pode até usar, mas é só isso. Agora, quando a presença de Deus, em outras palavras, o aumento da presença de Deus, é o aumento das realizações de Deus em sua própria obra. A igreja, a célula, o G100 será magnético, sabe aquele que atrai? Poderosa será a igreja e testemunhará por si mesma a quem ela serve. Se a presença de Deus aumentar na nossa vida, no nosso convívio, no ambiente onde nós estamos, aquele ambiente será transformado, não porque nós somos bons, mas porque a presença de Deus é grande na nossa vida. Na tua presença, por que me preocupar, sendo que só a tua presença traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Nós cantamos aqui que a tua presença vai me fazer firme, mais firme eu serei se eu estiver e viver na tua presença. Nós cantamos aqui, não é? Se o mar vier, as dificuldades vier, eu serei mais firme, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. A presença de Deus é que tem sustentado a minha vida até agora, a presença de Deus é que tem sustentado você até agora, e nesses dias eu acredito, eu vou buscar com você, para que a presença de Deus aumente, e Deus manifeste mais a sua glória na terra, e Ele receba mais honra, e muitas pessoas sejam transformadas. 1 Coríntios 3, versos 5 e 6, se você puder abrir aí, rapidinho, se tiver, Andresa, se puder pôr para mim, você me ajuda bastante. 1 Coríntios 3, versos 5 e 6, a palavra de Deus diz assim: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo está dizendo assim, nós estamos vivendo dias assim, que o nome do homem está muito elevado. Fulano de tal, o grande servo de Deus, o apóstolo X, o bispo tal, o pastor Y, nossa, aquela pessoa, não é? Mas Paulo está dizendo aqui, quem é Paulo? Quem é Apolo? Se nós somos o que somos, nós não somos nada, mas é Deus quem dá o crescimento. É a presença do Senhor que faz a diferença. Precisamos lembrar-nos de João: convém que ele cresça, a sua presença aumente e eu diminua, em nome de Jesus. Então, para que a presença de Deus aumente, primeiro, tenha a expectativa na manifestação sobrenatural de Deus. Tenha expectativa na manifestação sobrenatural de Deus. Vou falar uma coisa para você, vamos ver a sua expectativa. Essa semana Deus vai manifestar o seu poder, o céu vai se abrir e respostas chegarão na sua vida. Essa é a expectativa. Eu creio, vai acontecer. Então, quando você vier para o culto, venha na expectativa, algo poderoso, maravilhoso vai acontecer. No dia que você for na célula, crie a expectativa. No G100, você possa falar: hoje tenho a certeza que alguns irmãos serão tocados, se não todos. Tomara que todos sejam tocados. Eu acredito que todos serão tocados. Eu acredito que aquela pessoa, eu vou convidar. A minha expectativa, nossa, eu vou convidar, vou fazer um lanche assim, vou convidá-la, vai participar. A expectativa aumenta, meu querido. Então, na manifestação sobrenatural de Deus, então a presença de Deus aumenta. Quando a gente vai para uma célula, para um congresso, para um culto, fala assim: eu vou lá no culto, vamos ver o que vai acontecer. Nada, não acontece nada, não tem expectativa nenhuma, não tem fé, nada vai acontecer. Eu vou lá cumprir minha obrigação, eu vou lá, sabe como é que é, né? Eu sou Timóteo, então eu tenho que ir, né? Então, fazer o quê? Nossa, vai ter um jogão hoje, é quarta-feira, mas eu tenho que ir lá, eu vou lá então. Não, a presença de Deus não se manifesta e não aumenta
Mas quando nós falamos assim, nós vamos lá, eu vou lá hoje, a gente na verdade já se preparou antes, já orou antes, já criou uma expectativa antes. E na hora que você chega ali, o céu se abre. Cada encontro deve começar sempre com uma alta expectativa. A expectativa também é uma manifestação de fé, ou seja, se algo começa sem expectativa, já começa fadado ao fracasso. Já viu aquela pessoa que vai construir e fala assim, eu não sei se vai dar para terminar, né? Mas eu vou tentar, vou começar a construir, vamos ver como é que vai ser. Eu vou começar um curso aí, vamos ver se vai dar certo. Quem sabe eu aprendo, né? Quem sabe eu aprendo alguma coisa na vida. A pessoa fala assim às vezes, não vai aprender. Já começou desanimado, já começou dizendo que se talvez dê certo. Irmão, quando a gente vai começar alguma coisa, em tudo na vida deve ser assim. Eu vou fazer e eu vou até o fim e vai dar certo. Isso é fé, uma fé popular, uma fé comum. Agora, sobrenatural, a gente tem que crer que Deus fará, criar expectativa, mergulhar de verdade, acreditar. Então, a conveniência e expectativa não combinam os dois juntos. Eu vou ver aqui e tal, isso aqui é mais conveniente. Não, tem que ter expectativa. As pessoas precisam de ambientes regados de fé e não de conveniência. Conveniência é aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais comum é conveniente. Vamos fazer assim mesmo. Não deu para orar, mas tá bom, vamos lá assim mesmo. Isso é conveniência. Quando a gente tem expectativa, a gente ora, a gente se prepara, a gente fala assim, vai ser o culto, vai ser o encontro, vai ser o louvor, o pessoal que canta, que toca. Eu vou orar por aquela pessoa, vou lá no hospital, eu vou lá na fulana, na casa da Beltrana, vou lá orar e ela vai ser curada. Deus vai na minha frente, o milagre vai acontecer. Você chega lá, o milagre já está acontecendo já, porque a sua fé já chegou na frente do seu corpo, a presença de Deus já chegou lá através da sua boca. Deus vai aumentar a sua presença quando nós aumentarmos a expectativa. Outra coisa, viva no secreto e no público uma santidade legítima. Viva no secreto e no público uma santidade legítima. Enquanto Moisés estava no meio do povo, o povo não criou bezerro. Quando Moisés não estava mais, eles foram lá e fizeram o bezerro. Infelizmente, às vezes há pessoas que vivem assim. Fulano está olhando, então vamos fazer porque ciclano está vendo aí, então nós temos que fazer, não é? Olha lá o pastor, olha lá o técnico do futebol lá, vamos fazer certinho porque ele está olhando, hein? Ele vai dar disciplina para nós depois. Olha lá o general, olha lá o soldado, olha lá a polícia, olha a polícia. A polícia vai embora, faz tudo errado? Isso não é santidade. Santidade é viver no secreto e no público uma santidade, ser legítimo, ser sincero. Então o Senhor disse que Ele não iria no meio do povo porque eles estavam errados, eles não estavam buscando santidade do Deus. Em Hebreus 12, 14, a Bíblia diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente santificada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Se eu não vou ver o Senhor, a sua presença não vai aumentar na minha vida. Nada do que nós falamos falará mais alto do que o que nós fazemos. Por isso a santidade é imprescindível. Então não adianta eu pregar bem, não adianta eu procurar caprichar aqui na pregação, ter o melhor esboço, os melhores pontos, a melhor tecnologia na projeção, as luzes coloridas, aquela fumaça, aquela coisa. Se a presença, a santidade do Senhor não estiver na minha vida, não estiver buscando isso, não tem a presença. Ou se a presença é fraca, também não vai acontecer nada. Então, quando nós santificamos a nossa vida, o Senhor se aproxima mais de nós. Você já parou para pensar, se Moisés não tivesse clamado e chorado para Deus, o Senhor tem que ir conosco.
Eu sei que eles erraram, eu sei dessas coisas. Mas sem o Senhor não vai dar certo. Não nos faça sair deste lugar. Jesus fala lá em João 15, que nós temos que estar ligados nele. Ele é a videira verdadeira. Jesus é como se fosse um pé, um jesuseiro. E nós temos que estar ligados nele, para dar fruto. Se nós não estivermos ligados nele, não flui vida para nós. E ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Mas o fulano construiu um prédio, construiu um trem, fez um foguete, chegou na lua. Mas tudo isso não é nada espiritual. A presença manifesta de Deus acontece quando nós santificamos a nossa vida. Ter uma comunhão com Deus aumentada implica em uma vida de santidade. E sem santidade, a vida cristã é uma tragédia. Como alguém já disse: você viu lá o fulano? Então ele é da igreja quadrangular. A gente fica assim: nossa, tomara que seja um bom testemunho. Uma pessoa que tem uma vida de santidade, uma vida coerente com aquilo que ele prega e apregoa. Mas às vezes a pessoa, tem alguns que às vezes é melhor a gente nem saber de onde é, nem saber que é crente, quando está vivendo uma vida errônea, sem santificação, sem consagração. Então Moisés está falando aqui que o Senhor nos separou, né? Ele falou assim: o Senhor nos separou de todas as demais nações. Isso significa, nós somos separados, nós somos santos. É isso que significa. Santidade não quer dizer perfeição. Santidade quer dizer separação. E Deus fala assim: sejam santos, porque vosso Pai é santo. Nós fomos separados, não para ganhar na loteria, não para ser campeão do mundo. Se for também está bom. Mas nós somos separados primeiramente para viver para o Senhor aqui na terra e desfrutar desse relacionamento aqui na terra, e na eternidade nós estamos com Ele. Deus nos separou, e vai ter um dia que Ele vai separar mesmo os bodes das ovelhas, né? A Bíblia diz. Vai ter um dia que literalmente aquilo que é invisível vai se tornar visível. Então nós temos que consagrar a nossa vida para que Deus tenha prazer em estar em nosso meio. Amém, irmãos? Outra coisa, 3, seja integralmente obediente ao chamado de Deus. Em 1 João 5,3 diz assim: pois amar a Deus é obedecer, Andresa, aos seus mandamentos. 1 João 5,3, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Estes dias alguém conversava com um pastor dizendo assim: eu sei que Jesus é bom e tal, mas é tão difícil de obedecer ao Senhor Jesus, tão difícil de amar Jesus. Você já parou para pensar? João está dizendo, aquele que andou com Jesus, ele fala que os seus mandamentos não são difíceis. Difícil é Deus nos amar, difícil é Deus nos aceitar, cheio de erros e falhas às vezes, cheio às vezes de preguiça espiritual, cheios às vezes de desculpas esfarrapadas. Às vezes a gente fala que é difícil obedecer a Deus que é fiel, que nos ama, que fala não para nos proteger, que realiza os nossos sonhos, que tem uma eternidade preparada para nós. E às vezes a gente fica pensando, né? Como uma vez a Martinha no G100, ela fez uma ilustração onde ela pegou um fio, e eu achei muito bacana. Acho que tem um fio aqui, eu vou tentar me virar aqui, né? Aqui está um fio, só que o fio da Martinha era enorme, né? Mas tudo bem. Está aqui a nossa vida. Vamos dizer que está aqui a nossa vida. E às vezes nós estamos vivendo só por isto aqui, só isto aqui, só isto aqui da nossa vida. Brigamos, choramos, porque minha vida é difícil, tive que renunciar, meu amigo me abandonou porque eu me tornei um separado para Deus, não quis mais ficar comigo, não quis mais ter amizade, lá na empresa todo mundo me persegue, a minha vida, e se esquece
que Deus tem preparado para ele toda esta vida aqui, ó, e muito mais, a eternidade não tem fim. Se a gente viver com Cristo só para esta vida aqui, nós seremos miseráveis, irmão. Paulo fala isso. Então nós não vivemos com Cristo só por isto aqui. Nós vivemos com Cristo principalmente, porque aqui, ó, é 70 anos, 95, 132, se alguém chegar lá, 132, mas com Cristo é tudo isto aqui. E sabe quando não tem fim? Que você pega um fio que dá uma volta na terra e ainda tem fio para dar mais outra volta? Porque a eternidade não tem fim. E a Bíblia diz que Deus nos amou e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não quer dizer que não vai morrer aqui na terra, que o corpo não vai ser enterrado, mas quer dizer que vai ter a vida eterna. Essa vida eterna não é depois que a gente morre. A vida eterna já começou. A vida eterna é agora. Eu não vou ter a vida eterna. Jesus já me deu a vida eterna. Eu estou adentrando esta posição de imortal, porque é isto que Jesus veio para nos dar, vida eterna para a glória de Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Esperar que a presença de Deus, que o céu esteja aberto, será abundante, sem obediência, aquilo que Deus colocou em sua vida, igreja, família, ministérios, é pensar contra os padrões bíblicos e divinos. Não dá para o céu estar aberto, para a presença ser aumentada, se nós não estivermos dispostos a obedecer. Deus tem o direito à nossa obediência, porque os seus mandamentos são sensatos. Quando obedecemos, acertamos sempre. Pense, a companhia de uma pessoa desobediente é desagradável para você ou é agradável? Você gosta quando os seus filhos desobedecem? Quando o seu funcionário desobedece? Quando você para no trânsito aqui e do seu lado direito passa um motociclista desobediente no sinal vermelho, você gosta disso? Você que legal, desobediente, olha lá, vai com Deus, desobediente. Fala assim, que coisa feia. Sinal fechou para todo mundo. Por que ele passou? Ainda mais do lado direito. Vai que o filho vai abrir a porta para sair, ele vem no lado direito ali. A gente não gosta, a gente tem dificuldade de aceitar desobedientes perto de nós. Deus também. Deus espera de nós a obediência. A presença de Deus é medida na capacidade de obedecer. Quanto mais você obedece, mais a presença se manifesta na sua vida. O aumento da presença não está no arrepio, não está numa sensação, embora é gostoso, e a gente sente isso, porque graças a Deus estamos vivos e temos sentimentos, mas se você obedece, o Senhor está junto. Se você obedece, Ele vem. Se você está disposto a obedecer a sua voz, Ele fala. Mas vamos para o quarto ponto. Escolha sempre a unidade com a igreja como alicerce. Lá em Atos 2:42, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles viviam juntos, eles comiam pão, repartiam pão, faziam as suas orações. Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então observe, meu querido, eles estavam ali juntos. Quando nós estamos juntos, aumenta a presença de Deus. Oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, se eu tivesse aqui com mais 2 ou 3, o Senhor estaria aqui. Mas como nós estamos juntos, a presença é aumentada aqui, ou não? Se 2 ou 3 traz a presença, então 100, 150, né? Unidos no mesmo propósito, buscando a presença, essa presença aumenta. E a pastora Marilene pregou hoje cedo sobre a importância de estar na casa de oração, que Moisés também armava a sua tenda, e a glória de Deus se manifestava, e o povo ia lá, por causa da presença de Deus. Então, meu querido, quem divide, limita a presença de Deus. E a vida cristã,
seu chamado para experimentar o reino tem a ver com unidade. 2 divididos vale menos que 1. Mas 2 unidos valem mais do que 10 independentes. Isso porque existe algo sobrenatural na unidade que atrai a presença de Deus. Os Salmos de número 133 não é apenas uma poesia, apenas algo bonito. Olha que bonito, quão bom e suave que os irmãos... Não, é algo real. Quando nós vivemos em união, um óleo como é derramado sobre a cabeça do sacerdote, que cai na sua barba, na gola das suas vestes, no seu corpo, assim também o Espírito de Deus é derramado. A presença de Deus aumenta quando nós estamos dispostos e nos unimos na presença de Deus. Esse momento que você está vivendo aqui, talvez esteja cansado, talvez a pregação, o estilo do pregador não te agrada, mas o céu está aberto quando você está aqui, isso eu sei. Quando você está na televisão lá, você está recebendo um esgoto espiritual, lixo, podridão. Tem lugares que a gente passa na cidade assim, durante o dia mesmo, à tarde. Lá em Salto tem um rio, Tietê passa lá, e tem uma empresa lá. Na hora que você passa, é aquele cheiro, nossa, que cheiro terrível. A gente tem que abrir a janela, você não sabe se abre a janela do carro ou se fecha, você não sabe o que é pior. É difícil. Assim também, nós vivemos expostos 7 dias por semana, né? Nós vivemos expostos no mundo. Você recebe pelo seu smartphone algumas coisas boas, mas tem muito lixo também. Tem muita fake news, tem muita sujeira, tem muita coisa que não presta, muita malícia, muita piadinha, muita mentira. Às vezes pessoas querendo manipular, enganar, criar situações, receber dinheiro, tirar dinheiro de você. Situações assim que você recebe, que eu recebo, que nós recebemos. Mas quando a gente está na casa de oração, nós vamos sendo limpos, vamos sendo limpados. Ai, que palavra esquisita. Nós vamos sendo purificados. A presença do Senhor nos purifica. Se nós andarmos juntos na luz, como Deus está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Nesta noite está tendo aqui uma lavação, como diz lá em Santa Catarina. Você vai lavar o carro lá, não é lavagem, é lavação. Olha que palavra esquisita também. Aqui então está tendo uma lavação. O sangue de Jesus, a palavra que purifica, está passando sobre a sua alma, o seu espírito, e purificando o seu interior. Tenha certeza, você poderia estar em outro lugar, mas Deus convocou você para estar aqui hoje, porque o compromisso com Deus, não, Deus com você, não é você estar em outro lugar fazendo outra coisa, mas é estar diante dEle, é amando, é desejando a sua presença. Aumente a sua presença, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família, Senhor. Aumente a sua presença, Senhor. Todas as vezes que algo grandioso aconteceu, o povo estava unido, com a mesma disposição. Então invente menos problemas e mais oportunidades para se unir. Às vezes o crente que está meio frio, assim, desistindo da fé, surge um problema, às vezes problemas internos, como tem dentro de casa, na família, como tem na empresa, como tem no jogo de futebol, como tem na associação de bairro. Tem problemas, tem dificuldades, mas na igreja assim, surge algum problema interno, ele fala assim: eu não quero mais saber, eu vou sair, porque o diabo quer dividir. Jesus falou assim, que o diabo, se um reino for dividido, esse reino não subsistirá. Se o diabo expulsa o diabo, não vai dar certo. Então o diabo é inteligente. Ele não se divide, mas quer dividir a igreja. Quer separar os irmãos. Quer tirar você da fornalha. Uma brasa acesa, se ela for tirada, por mais brilhante, acesa que esteja, quente que esteja, ela vai esfriar, ela vai apagar, vai deixar de ser brasa viva. Mas o Senhor, Ele quer nos abrigar, Ele quer nos unir. Então observe, invente menos problemas e mais oportunidades de união. Quanto mais você apanhar, mais se una. Quanto mais a perseguição, mais esteja presente. Quanto maior for a luta, mais se agarre com Deus e na fé e com os irmãos. Porque nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui porque nós queremos e vivemos uma vida de santificação. Estamos buscando isso e queremos a presença de Deus para a nossa cidade, para as nossas famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Eu vou levar a minha família e vou levar a sua também na fé, pregando o evangelho que Jesus me deu para pregar, em nome de Jesus.
Existem duas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Uma delas é casar. Ninguém casa sozinho. Apesar que existe tanta loucura por aí ultimamente. A pessoa pode casar. Outro dia parece que eu vi um negócio assim, um holograma, alguma coisa, a pessoa estava casando com aquilo. Eu falei, que doido isso aí. Mas, logicamente, existem duas coisas que nós não podemos fazer. Uma é casar e outra, sozinhos. Uma é casar e outra é ser cristão. Se é cristão, não vive sozinho não. Se é cristão, faz parte da igreja do Senhor Jesus. Tomar a ceia juntos, viver a vida em comum, nós suportarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros, ajudar, cooperar uns com os outros. Esta é a vida comum do corpo de Cristo, da família de Deus. Então, quando Deus quer fazer algo por cima, por último, 5, ore por tudo. Quando Deus quer fazer algo grande, convoca o seu povo para orar. Diga assim: quando Deus quer fazer alguma coisa grande, convoca o seu povo para orar. Moisés foi orar ali, falou: Deus, o Senhor não pode nos deixar, eu preciso da sua presença, eu preciso da sua presença. E essa oração que nós fazemos não é uma oração simplesmente intercessória para que as pessoas não morram, embora isso é necessário, útil, temos feito, vamos continuar fazendo, para que as pessoas não morram de coronavírus, para que a vacina chegue, para que esses problemas sejam resolvidos. Nós temos que orar por isso, mas nós temos que orar para que a presença do Senhor venha sobre o Brasil. Porque aqueles que não morrerem de Covid, como eu já falei, daqui 60, 80, 90 anos vão morrer de algum jeito, de alguma forma. E o mais importante do que ser salvo da morte prematura, é ser salvo da morte eterna. Mais importante é que a nossa oração, como diz lá em Mateus 7, eu preciso encerrar. Mateus 7, eu vou encerrar. Já, irmão, segura aí. No verso 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele membro da quadrangular do Paulista que pede, recebe. Aquele membro da quadrangular do Paulista que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ele fala assim: qual dentre vós é um homem que pedindo pão ao filho, dará a ele uma pedra? Aliás, o filho pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra, e pedindo peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Um outro evangelista, ele fala assim, que o Senhor dará o Espírito Santo, a sua presença aumentada, potencializada, àquele que pede o Espírito Santo. Então observe, meu querido, para quem deseja a presença de Deus, a oração não é uma opção. Não é se der eu vou orar, se eu tiver tempo eu vou orar. Nós precisamos entender que a oração é um meio de manter vivo. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o crente vivo viver longe da oração? Criei agora aqui, viu? Por isso que ficou feio assim. Imagine um pássaro que tem asas, mas não voa, irmão. Que tem toda a possibilidade de voar, de estar nas alturas, curtir aquela visão. Mas ele não voa. Imagine uma Ferrari do último tipo, vermelha, linda, polida, brilhando, com pretinho. Aquelas rodas, aquele som, mas não tem um combustível. Só para mostrar para os outros que está... O crente tem que entender que a oração é um meio de manter vivo em nós o impacto do relacionamento com Deus. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, isto causa um impacto na nossa vida e na sociedade. Orar é verbalizar, é falar a Deus o que nós pensamos, o que nós sentimos. Nós temos muitas pessoas a dizer sobre vários assuntos, mas precisamos dizer primeiro a Deus, antes de publicar nas redes sociais, antes de contar para um vizinho, para um parente, para um sobrinho, para uma avó.
falar primeiro a Deus. A oração não pode ser o último recurso, ela tem que ser o primeiro. Nada acontece no florescer da vida se não for semeado no campo da oração. Quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Nós aumentamos a nossa intimidade com as pessoas de nossas vidas na medida em que conversamos e interagimos com elas. A oração funciona assim para o nosso relacionamento com Deus. Você começa a orar, você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a ser curado, porque na presença do Senhor, Ele começa a nos falar aonde nós precisamos ajustar. Há momentos que o Espírito Santo nos faz lembrar na oração, mesmo a sós, em secreto, sem ninguém falar, o próprio Espírito Santo nos faz lembrar das palavras de Jesus e nos faz relembrar de mensagens que lemos, que ouvimos, que aprendemos, de situações que vivemos, aonde aquilo traz uma cura para a nossa alma. Nós temos hoje psicólogos, psiquiatras, psicanalistas para cuidar da mente. Nós temos como é que fala agora, gente? Cardio. Nós temos ortopedista. Nós temos aí para cuidar do nosso corpo. Bom. E aí a gente não pensa na alma, a gente pensa em Deus. Mas quando a gente tem uma vida de oração, a gente sabe que a presença do Senhor faz bem para a nossa cabeça, para a nossa mente, o nosso pensamento, faz bem para o nosso corpo físico e faz bem para a nossa alma. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas é necessário nos colocarmos e nos apresentarmos a Deus em oração. Quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais esse impacto vai causar transformação na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Então, muita oração, muita presença. Muita presença, menos frustração. A oração libera destinos. Diga assim, a oração libera destinos. Ah, Deus quer fazer algumas coisas poderosas. Se Deus for soberano a ponto de prometer e fizer tudo sozinho, a gente nunca mais vai orar. Mas Deus promete, mas Ele fala, vai orar. Deus deu a terra para eles, mas lá naquela terra tinha gigantes. Eles tinham que trabalhar, destruir, derrubar os inimigos, moradores daquela terra, para comer o leite e o mel que tinha na terra. Deus tem promessas para nós. E fica esperando a gente insistir com Ele em oração. Ele tem destinos para Montemor. Deus tem destinos para a nossa igreja. Deus tem destinos para líderes aqui dessa igreja. Deus tem coisas para liberar, ou que já foram liberadas para nós. Mas às vezes o fato de nós não orarmos, Deus está esperando. Às vezes nós estamos esperando que Deus se manifeste apenas num culto, irmãos. Desculpe. Ou não desculpe também, se não quiser desculpar, você segura aí. A gente vive às vezes a semana inteira vendo novela. Gente que não lê a Bíblia fica lá assistindo novela, depois vai ver o que diz a Bíblia, né? Presta atenção, hein? Tá ligado comigo aí? Eu estava vendo ontem também, viu? Mas observe que quem lê a palavra, lê a palavra. Inclusive a gente estava conversando e surgem algumas coisas assim no meio, que você fala, mas isso aí não está na Bíblia, será que está certo? E vem muita pergunta depois para a gente, né? Pastor, isso aqui, né? Mas vamos lá, vamos voltar. Às vezes ficamos a semana inteira assistindo novela, não vou falar da bíblica, assistindo futebol, indo para a academia, fazendo um monte de coisa, fazendo cabelo, unha, aleluia, pelas irmãs que fazem, tem que fazer, ficar bonita mesmo, Deus abençoe aquelas que trabalham assim. Fazemos tudo, passeamos, fazemos um monte de coisa e tal, à tarde fica assistindo futebol, assistindo os programas de televisão, de família e tal, e chega no culto, Deus derrama agora. Poxa, onde é que você estava o resto do dia? Onde é que você estava essa semana, André Luiz? Nós precisamos não apenas entrar no nosso quarto, orar 5 minutos, e depois sair, deixar Deus lá no quarto, e ir embora, trabalhar, fazer as coisas, comprar, vender, se virar. Não. Nós temos que ter vida de oração. Entrar no quarto para orar para alguém que está doente, claro, interceder, mas buscar ao Senhor e a sua presença. Sair do quarto da oração, do tempo a sós com Deus, que nós sempre falamos, e caminhar dizendo, Senhor, vai comigo. Porque quando você entender que a presença do Senhor está com você em todo lugar, durante toda a semana,
Você vai tocar em alguém, esse alguém vai ser abençoado. Você vai conversar, você vai cantar um refrão de uma canção, alguém fala assim, nossa, que bonito que você cantou, o que é isso? Você vai perceber que, na verdade, não é que Deus não estava presente, é você que não estava presente em Deus. Às vezes nós saímos da presença de Deus e limitamos Deus apenas a um culto, apenas a uma oração no quarto. Sim, vamos orar no quarto, vamos orar no culto, vamos clamar para Deus derramar, mas vamos viver e andar na presença de Deus, para que durante a semana nós vivamos com o Senhor, e quando chegar no domingo, ou nas nossas reuniões maiores, nós possamos celebrar a presença do Senhor, que esteve conosco todos os dias, em todo o tempo, até quando a gente estava dormindo, Ele estava acordado. O guarda de Israel não dorme, não cochila. Salmo 91, não tenha medo, eu te guardo, te protejo. Davi falou assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria nenhum mal, porque tu, Senhor, está comigo. Então na hora que você for navegar na internet, o Senhor está comigo aqui na internet. Na hora que você vai conversar com alguém, o Senhor está comigo aqui, deixa eu ver o que eu vou falar. O Senhor está comigo, certo? Aí eu vou fazer isso aqui, o Senhor está comigo. Olha, achei um negócio aqui, eu vou fazer. Não, o Senhor está comigo. E o Senhor não gosta disso. A presença do Senhor está comigo em todo o tempo. O Davi fala assim, para onde eu vou fugir da tua presença? Não tem como, onde eu for o Senhor está. Se nós tivermos esta consciência que o Senhor está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo tempo, em todo lugar, a nossa vida vai ser de comunhão com Ele, e este relacionamento será impactante na nossa sociedade. A oração, a promessa sempre vai influenciar a nossa vida para a oração. Então viva perto de Deus, e Deus falará com você. Deus respeita quando a oração provém do nosso coração. Não é a nossa habilidade de palavras bonitas que convence o Senhor, mas é a nossa oração, o nosso coração sincero diante de Deus. Agora, talvez você diga assim, pastor, agora foi duro aí um negócio. Às vezes a gente precisa ouvir, para que a gente possa se consertar. E Deus, Ele fala, não para nos matar, mas Ele fala para nos curar. Ele fala dizendo assim, como já li um panfletinho, você talvez já ouviu, já leu também? Você faz isso, você faz aquilo, você trabalha, lá. E diz que eu não estou com você, não é? Porque o Senhor está conosco. Só que nem sempre nós estamos com o Senhor. Às vezes nós sabemos que temos que mudar algumas coisas, mas a gente não quer. Como às vezes a gente é sem vergonha. Às vezes Deus me dá umas bolachas nas minhas orações e fica assim, Jesus, bate mais mesmo, preciso aprender. Mas um pai que ama, ele sempre disciplina o seu filho. E nesta noite, assim como Deus ouviu a oração de Moisés, e falou, então tá bom, Moisés, eu ouvi a sua oração, e eu vou com você, e eu vou dar descanso para você, eu vou dar vitória para você, eu estarei com você, Moisés. Assim o Senhor, Ele quer estar conosco, e eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, para que o Senhor manifeste a sua presença em forma de milagres, de cura interior, de salvação de almas. Nós estamos orando aqui de segunda a sexta essa semana, das 6 às 7 da manhã. No domingo que vem, eu convido você para chegar às 6 da tarde, nós vamos orar das 6 às 7 da noite. Para você que não pode vir durante a semana, nós vamos dar um jeito, e nós vamos orar. Porque só desejar ganhar as almas sem oração é só canseira, enfado, frustração. Porque a obra que Deus opera é espiritual, não é emocional, não é técnica. Deus age
no espírito do homem. Quando uma igreja ora, a presença de Deus aumenta. Fecha os teus olhos. Pai Santo, em nome de Jesus, quantas promessas tu tens? Quantas promessas tu tens? Ah, Senhor, alguém já contou na Bíblia e diz que tem mais de 365. Porque cada dia do ano, para cada dia há uma promessa. Mas quão pouco nós nos apropriamos, porque somos preguiçosos, porque vivemos muito preocupados com o nosso ego, em nos defender, em aparecer bonito na foto. Muitas das vezes nós temos o rei na barriga, nós não nos humilhamos, endurecemos a serviço, damos crédito às nossas conquistas, à nossa própria capacidade de trabalhar, nossa inteligência, e nos esquecemos do Senhor. Enriquecemos os nossos bolsos, mas ficamos miseráveis na nossa alma, porque a tua presença já não é mais como antes. Quantas vezes, Senhor, Senhor, nós negligenciamos a conversa com o Senhor, como se o Senhor fosse o inimigo da gente, como se qualquer outra pessoa é mais importante do que Deus na minha vida, como se qualquer hobby é melhor do que oração, qualquer hobby é melhor do que consagrar a minha vida. Nós somos carnais. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos, ó Deus, salva-nos, ó Pai, salva-nos de nós mesmos, salva-nos de falarmos da nossa denominação, do nosso prédio grande, bonito. Salva-nos dessas coisas, salva-nos, ó Deus. Nós queremos a tua presença, aumente. Faço tudo como diz aquela canção, mas vem novamente, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Eu quero que a tua presença aumente, Senhor. Que a tua presença aumente, Senhor. Nos perdoe nesta noite, nos lava nesta noite, porque às vezes mentimos para o Senhor, achamos que o Senhor entende tudo, achamos que o Senhor pode ser passado para trás, enganado. Como nós somos crianças às vezes, como às vezes nós agimos errado. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida, da minha alma, tenha misericórdia de nós, Senhor. Você pode levantar a sua voz e orar comigo, irmão. Não se preocupe com a minha oração, faça a sua oração. Faça a sua oração nesta noite, filho. Faça a sua oração nesta noite, filho. E se você está nessa comunhão aí, ora por mim. Ora por mim se você está bem. Ora pela minha vida, ora pela liderança da igreja. Peça que a presença do Senhor aumente. Peça para o Senhor fazer. Se você não tem vontade de orar, comece a orar até ter vontade. Comece a orar até ter vontade de orar. Insista com Deus. Insista com você mesmo. Em nome de Jesus, deixa o teu espírito dominar sobre a tua mente, sobre a tua carne. Deixa o Senhor cumprir o que Ele quer na tua vida, através do teu corpo. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Se tem uma hora que a gente pensa coisa boa, é o momento que nós estamos diante de Deus, é o momento que nós andamos na sua presença. Senhor, aumenta a sua presença, santifica a tua igreja, Senhor. Olá, gostou dessa pregação? Então não se esqueça de curtir. Também eu peço, se inscreva em nosso canal aqui à sua direita. Nós somos a Igreja Quadrangular do Jardim Paulista, uma família vivendo em amor, alcançando o aflito, fazendo discípulos e transformando o mundo. Um abraço, que Jesus te abençoe.